Olá, alunos! No vídeo de hoje vamos conversar sobre a introdução da Gestalt terapia. Quais são os princípios teóricos que explicam o surgimento da Gestalt terapia? Essa fala está baseada no texto do Jorge Ponciano Ribeiro, do ano de 1994, tá bem? A Gestalt teoria e a Gestalt terapia. A Gestalt surgiu como uma teoria para a compreensão do funcionamento mental. Ela surgiu mais ou menos na época de 1910 e 1912, a partir de estudos sobre a percepção. O Wertheimer, ele concluiu que a percepção era um fenômeno total, unificado, e que não poderia ser considerado a soma de elementos ou de sensações isoladas. Dessa maneira, foi surgindo então a psicologia que a gente chama da psicologia da forma, que é a teoria da Gestalt. Então, os princípios básicos da Gestalt são, número 1, a fenomenologia, número 2, o existencialismo e número 3, o holismo. Então, vamos pensar primeiro, como primeiro conceito teórico, a questão do existencialismo. A existência precede a essência. É um slogan, né? É uma frase típica das teorias existencialistas. Tá? Essas teorias, elas se opõem ao modelo de Descartes, de divisão do ser humano, cérebro, emoção, né? É tudo interligado, é tudo uma coisa só, tá bem? Então, isso significa que nós escolhemos o que aceitamos, pensamos, rejeitamos, sentimos e até como nos comportamos. Então, o ser humano, ele é uma pessoa que tem um funcionamento conjunto, né? Por isso a Gestalt, nos mostrando que não dá para separar a percepção, né? Não dá para separar a emoção da razão, tá? Somos um todo. O conceito de consciência é um dos conceitos mais importantes dentro da teoria gestáltica. Vem das teorias também existencialistas, como, por exemplo, o Sartre, tá? Então, aqui a gente tem uma frase de Sartre dizendo: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Então, quanto mais uma pessoa se torna consciente de quem ele é e do que está fazendo naquele dado momento, maior será a liberdade que poderá experimentar para mudar e mais capaz se tornará de dar respostas adequadas. Então, o conceito de consciência é o conceito de que a pessoa saber o que ela pensa, saber o que ela sente, saber quem é ela no contexto onde ela vive. Né? Saber das coisas que ela deseja na vida. Às vezes, o cliente, o paciente que procura o psicólogo, ele se sente muito perdido, ele não sabe qual é o objetivo, o que ele quer fazer. Então, essa é uma visão bastante existencialista, no sentido de que o ser precisa conhecer a si mesmo para poder se sentir completo. O fundamento 2 é a questão da fenomenologia, do fenômeno. Então, aqui a gente tem uma frase que está dizendo: toda a consciência é consciência de algo. A teoria fenomenológica, ela ia contra muitos parâmetros, muitas regras colocadas pela ciência positivista. Então, ele traz para a gente que a gente pode pensar e discutir sobre as questões que a gente escolher, porque tudo precisa ser pensado e considerado como um fenômeno. Então, os acontecimentos mais simples da vida cotidiana pode ser fato, pode ser fonte de reflexões. Então, lidamos sempre com a realidade como chega até nós. Nós a vemos, a introjetamos, somos tocados por ela. Nem sempre, contudo, a realidade que eu processo é a realidade tal qual está fora de mim. Lembrando para a gente, mais uma vez, o quanto é importante essa questão da percepção, o como o sujeito, o indivíduo, interpreta, né, essa realidade que está à volta dele. Então, a realidade pode ser uma e a percepção do indivíduo pode ser diferente do que é a realidade. Então, a fenomenologia traz um conceito bastante importante para a prática da teoria gestáltica. A fenomenologia
Então, trabalhar fenomenologicamente é tentar ficar com a realidade como é em si, é trabalhar a partir dela, é ver o fenômeno como a realidade primeira e a partir dele e só dele caminhar para a compreensão do que significa ir além do fenômeno. Então, é a gente poder entender esse cliente, esse paciente que chega até nós, por quem ele é, por aquilo que ele está apresentando. E só depois a gente pensar em interpretações e pensar os sentidos que ele está construindo na existência dele, na experiência dele. Uma análise fenomenológica precisa considerar sempre o lugar em que essa pessoa se encontra, o corpo dessa pessoa e o tempo em que essa pessoa vive. O item 3 é a unidade psicossomática, que vai discutir a relação terapeuta-cliente. A relação terapêutica não é apenas verbal, é física, é social, mental e espiritual. Envolve outros níveis através dos quais a pessoa interage com um dado ambiente. A relação terapêutica é uma relação de totalidade. Então, neste slide, a gente já pode ir pensando como a relação terapêutica dentro da Gestalt terapia é uma relação única, é uma relação onde existe troca, onde existe uma empatia entre o paciente e o seu psicólogo. Outro conceito importante é a visão holística, né? Essa visão holística é bastante discutida. Por quê? A Gestalt terapia, ela compreende o ser como um todo. Eu não posso olhar para este paciente e considerar só a história passada ou considerar só a história futura, os projetos futuros. Eu não posso olhar e considerar só o lado profissional e não considerar o lado afetivo. Então, a terapia gestáltica, ela vai sempre olhar para este sujeito como um todo, compreendendo o conjunto, todas as partes que compõem esta pessoa. E aí a gente chega no conceito de totalidade. A totalidade, a palavra Gestalt sugere uma ideia de totalidade, de partes que se unem em um todo convergente e significativo. Do ponto de vista terapêutico, sua filosofia é que a pessoa deve ser vista na sua totalidade e que o processo terapêutico começa por essa visão de inteireza, de estar todo no processo. Então, o conceito de totalidade vai se somando ao conceito de uma teoria holística, né? Por quê? Porque eu não posso olhar essa imagem e pensar que é só um cálice. E eu não posso olhar para essa imagem e pensar que são apenas dois rostos. Eu tenho aqui um conjunto, e a Gestalt sempre vai abordar e discutir essa ideia de conjunto, do todo, das partes que se somam construindo um todo. A Gestalt terapia sempre vai trabalhar em uma direção de tornar a pessoa ela mesma, o máximo possível. Então, dentro das teorias existencialistas, existe uma visão do que aquela pessoa pode se tornar, né? E é a gente trabalhar isso, trabalhar o melhor, a melhor versão daquela pessoa que está conosco. Então, aceitando e experienciando essa unidade maior, alma, corpo e mente, podemos nos tornar responsáveis e ativos pelo nosso próprio processo de cura, onde o amor e a compaixão desempenham uma função permanente de integração. Então, nessa frase a gente vê como esses conceitos se interligam, né? O conceito de holismo, o conceito de construir um conjunto para ter uma plenitude. E o quinto conceito é em relação à tendência à autorregulação, né? Todos nós, como seres humanos, temos uma força, uma energia que nos traz equilíbrio e que nos faz estarmos autorregulados. A autorregulação é um processo que ocorre na relação do self, eu e o mundo. Quando esses três sistemas estão em sintonia, a autorregulação se encontra em homeostase. A resistência neurótica é um desequilíbrio nas fronteiras desses três sistemas, eu, mundo, self.
E o trabalho da Gestalt é sempre levar o paciente para essa direção, para a direção da autorregulação, do equilíbrio. A autorregulação vai falar para a gente a respeito da necessidade de equilíbrio entre a necessidade de gratificação e a eliminação de tensão. Né? A efetiva autorregulação dependerá de uma discriminação da consciência sensorial que permita à pessoa usar o que é nutriente para ela e evitar o que não é. Então, esse conceito de autorregulação ajuda o paciente a buscar aquilo que faz bem e se distanciar das coisas que fazem mal. Né? Também se complementa com o conceito de consciência, de saber o que faz bem e de saber o que faz mal. E por último, é o conceito da clareza da Gestalt. É importante a gente poder perceber figura e fundo, perceber as coisas que influenciam os nossos comportamentos, as nossas escolhas e aquilo que nós somos, para termos uma clareza da Gestalt. A pessoa deverá ser capaz de ver claramente a necessária relação entre as diversas partes da sua experiência atual, sem importar conceitos do passado ou a respeito do futuro. Então, já vai começando a nos falar de outro conceito importante que é o aqui e agora. Este vídeo é a parte 1 e no próximo nós continuamos apresentando os fundamentos teóricos da Gestalt terapia. Um abraço para todos e até o próximo.